Olá, eu me chamo Cristina, sou psicóloga, professora e pesquisadora no mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. O programa Saúde em Foco de hoje, nós falaremos sobre o transtorno do espectro do autismo. Desde 2007, a ONU definiu o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nesta data, edificações, monumentos e espaços importantes de todo o mundo são iluminados pela cor azul em referência ao Dia de Conscientização. Em 2019, mais recentemente, o cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, produziu uma tirinha especial, incluindo o personagem André, uma criança autista em suas histórias. Em 2022, o tema da campanha nacional de conscientização do autismo é Lugar de Autista é em todo lugar. E o André é a estrela desse cartaz. Em colaboração a essa campanha, o programa de hoje é sobre o transtorno do espectro do autismo, que é uma condição de saúde caracterizada por um comprometimento na comunicação, na interação social e no comportamento. Quando esse transtorno é identificado, é muito importante o acompanhamento de especialistas. As condições de vida de crianças com o transtorno do espectro autista podem ser melhoradas e a abordagem precoce, então, minimiza as manifestações, amplia a independência da criança e melhora a sua qualidade de vida. Para o programa de hoje, eu convidei a psicóloga Maiara Perini Bastos, que é especialista em avaliação e intervenção precoce. Seja bem-vinda, Maiara. Tudo bem com você? Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje. Maiara, conta um pouquinho para nós sobre a importância de detectarmos, né? É uma detecção precoce dos sinais do espectro autista. Qual é a importância dessa detecção precoce? Isso, né? Muitos autores estão estudando muito sobre essas questões, ainda da gente detectar precocemente. E o que seria esse precocemente, né? É antes dele completar 1 aninho de idade, né? Então, o bebê, ele já nos dá sinais, né? Ele dá sinais aí no seu corpinho de que algo não vai bem, né? Então, esses sinais a gente precisa ficar atento, né? Nós profissionais, né? Foi realizado o IRD em 2008, a pedido do Ministério da Saúde, dos pesquisadores, que é o IRD, Indicadores de Risco ou de Referência para o Desenvolvimento Infantil. Ali foi realizado para os pediatras, nas consultas pediátricas, né, para que eles possam aí também estar atentos no que esse bebê se dá a ver também na sua no seu sofrimento psíquico aí dele também. Né? Então, é para que a gente possa detectar e poder já fazer uma intervenção precocemente com esse bebê e com a sua família. Né? Então, Maiara, quanto mais cedo a gente percebe, porque a detecção é perceber que algo ali não vai bem com o bebê, algo que do desenvolvimento típico não está acontecendo. Então, a gente percebe antes e também busca uma terapia antes, busca uma intervenção antes. E a gente chama de precoce, mas na verdade é uma identificação e uma terapia, uma intervenção a tempo, né? A tempo de que o prognóstico seja melhor, quer dizer, que a criança se desenvolva bem e se desenvolva melhor a partir do quanto mais cedo se identifica esses sinais, é isso? Isso, né? A tempo, ou seja, a tempo, porque esse bebê ainda está na constituição psíquica, no desenvolvimento dele, pois a gente conta com a neuroplasticidade dele, né? Então, há tempo aí de poder intervir em algumas questões que ele está nos mostrando que ele não está bem. Né? Então, esse nos mostrar é onde o bebê consegue nos mostrar no seu corpinho, né? No corpo dele, e aí ele se manifesta que não tá bem. E o que a gente escuta muito, né, é de que, quando chegam os pais para tratamento, de que eles percebem algumas coisas, né? Principalmente alguns pais que já têm outros filhos.
e que eles comentam nas consultas com seus médicos que algo aí não está legal e que eles estão percebendo algo do seu bebê, né? Mas acaba que muitas vezes ainda nós temos, né, essa questão de que, por que bebê, né? Dá para esperar. Então, acaba se esperando, e aí chega tarde, né? Ou ainda, né, a tarde, eu digo, depois dos 3 anos, né? Mas a importância da gente poder detectar antes, porque aí a gente pode aí prevenir, né, no sentido de uma prevenção, para que depois não se feche literalmente um diagnóstico aí de autismo, ou entre outras questões também que pode aparecer. Eu acho que a Maiara toca em dois pontos que são muito importantes. O primeiro é da neuroplasticidade cerebral, que quanto mais novinha é a criança, maior é essa plasticidade, quer dizer, mais chances nós temos de que uma intervenção seja efetiva, quanto mais jovem é a criança. E o outro ponto, para os profissionais especialmente, que a Maiara toca aqui, é que nós não devemos ignorar aquela suspeita dos pais. Muitas vezes os pais não são tão acolhidos assim em sua suspeita. Nós temos muitos teóricos, pesquisas recentes, algumas desenvolvidas na Itália. O Muratori é um dos pesquisadores, neurocientista, que fala bastante disso. O ponto principal é, se o pai chegou estranhando o seu filho, se a mãe está achando que alguma coisa não vai bem, essa questão não deve ser ignorada pelos profissionais. Muitas vezes o profissional, com base na sua referência, na sua formação, acaba menosprezando, dando menos valor àquilo que os pais falam. E aí é um equívoco importante, porque os pais vivem com essa criança, convivem diariamente e também têm a referência de outras crianças para pensar algo sobre o seu próprio bebê. Ainda que cada criança tenha o seu desenvolvimento singular e particularizado, a gente diz que cada criança é uma, ainda assim nós temos alguns marcos do desenvolvimento que são importantes, né, que sejam reconhecidos e que a gente vai supondo que eles devam ser atingidos a cada momento do desenvolvimento, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre esses sinais de risco, como eles aparecem nos bebês. A Maiara falou sobre os IRDs, né, que são indicadores do desenvolvimento infantil ou indicadores de risco para o desenvolvimento infantil. Maiara, conta um pouquinho para nós o que a gente pode observar no bebê, quais são os sinais que aparecem e que sugerem, então, um risco para o transtorno do espectro autista. Sim, tem alguns autores, por exemplo, a Marie-Christine Lasmy e a Gabrielle Crespin, né, que várias pesquisas, eles vêm nomear duas séries no bebê, né? A série silenciosa e a série barulhenta. A série barulhenta, geralmente são esses bebês que eles chegam para tratamento, né? Que os pais vão em busca. São bebês que choram muito, que apresentam muita dor, que têm dificuldade de ir no colo, né? Que choram, enfim. E aí busca-se esses profissionais para poder ver o que está acontecendo com o seu bebê, né? E aí, bom, aí para ver o que está acontecendo, gente, a dor, ver o que está vendo. Aí essa é a importância que tu traz, né, Cristina, de não só ficar com a questão de uma medicação para dor, talvez a questão ela é muito mais que isso. E aí entra o profissionais, né, um psicólogo, psicanalista, por vezes um terapeuta ocupacional, enfim, para ver o que ali realmente os profissionais precisam entrar para poder trabalhar precocemente nesses pontos, né? Porque talvez depois vai se passando o tempo, né? A coisa vai aparecendo por volta lá dos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, começa a aparecer a questão da fala, o caminhar, né? Aonde a criança precisa fazer os brincares, de brincar com o outro, demandar do outro, fazer as trocas, os prazeres compartilhados, que fique mais, né, nessa fase fique mais visível, né? Ali começa a aparecer, por isso que então as crianças vão, né, para tratamentos e aí acaba seguindo o diagnóstico, né? Então a importância de poder ver antes esses sinais, né? Então o que esses profissionais falam é da série barulhenta, que é nesse sentido, e a série silenciosa, onde o bebê ele não chora, ele fica numa passividade aí, né? E esse que acaba sendo mais difícil, né? Porque tá tudo bem, né? Os pais, enfim, tá tudo bem. E segundo,
às vezes quando a família, ou muitas vezes os vizinhos, diz, nossa, que maravilha, mas teu filho é muito quietinho, né? Olha só. Então, acaba também entrando numa situação mais cômoda aí, né? Mas que, de vez em quando, a gente precisa ficar atento o que é essa passividade desse bebê, né? Então, tu dá alimento, tá? Enfim, tudo entra, né? Mas como é que está a interação? Como é que está a demanda? Como é que está esse bebê na família? Né? Então, esse também é um ponto que a gente precisa ficar de olho aí, né? E principalmente, claro, essa questão toda das trocas prazerosas com o outro, né? Já de bebezinho, eles têm uma aptidão, uma apetência, né? Pelo outro humano, né? Então, a gente tem que estar de olho nisso, a questão das localizações, a questão do olhar, né? Como esse bebê olha, como ele interage, como ele busca que o outro o olhe, como ele busca que o outro interage com ele, né? Então, são pontos aí que a gente consegue estar observando precocemente, né? A Maiara aborda pontos muito importantes, né? Nós temos um bebê que reclama, que chora, que manifesta algum desconforto muito grande, e temos aquele bebê que é muito quietinho, muito pacífico, e esse segundo é o que preocupa mais, porque o bebê que manifesta mais o seu sofrimento, a sua dor, o seu desconforto, é aquele cujos pais tendem a buscar ajuda, enquanto que aquele que é mais caladinho, mais pacífico, né, os pais tendem a achar que está tudo bem com a criança, e às vezes não está tudo bem, porque o bebê nasce com uma prontidão para o amadurecimento, com uma apetência, como a Maiara falou, para o relacionamento com outras pessoas. Então, quando a gente percebe que ali alguma coisa está perturbada, que esse bebê não mostra tanto interesse assim pelo outro, ou quando a gente brinca com o bebê, ele não responde, né? A gente espera que, por exemplo, o bebê ali com 7, 8 meses, que ele já queira brincar, que ele já faça coisas para divertir o outro. E quando essas questões aí estão perturbadas, a gente pode perceber um sinal precoce aí de que algo não vai bem, que é o que a gente chama de risco. E para entendermos, então, um pouco melhor sobre a avaliação e o tratamento dessas crianças, eu vou convidar também a psicopedagoga e psicomotricista Paula Calçada Pereira, que vai nos contar um pouquinho sobre os sinais e sintomas com os quais as crianças maiores costumam chegar até o consultório. E também quais são as possíveis intervenções nesse caso, porque a gente sabe que a identificação precoce, ela é menos frequente. De um modo geral, essas crianças acabam sendo identificadas com sinais de risco um pouquinho mais tarde, quando já tem 2, 3 ou 4 anos de idade. Vamos ouvir a Paula, então. Então, uma coisa muito importante, né, da gente falar sobre o desenvolvimento infantil, né, principalmente quando a gente está falando sobre atrasos, a gente tem que pensar o seguinte, que mais importante do que a avaliação, tá, é a intervenção. A pressa está na intervenção. Uma das coisas que faz com que as famílias procurem ajuda, né, normalmente mais comum nas crianças pequenininhas, é o atraso na fala. Então, a gente é o primeiro sinal assim mais perceptível. É até mais perceptível do que as questões motoras, porque é aquilo que está mais visível. Então, é o que faz eles buscarem essa investigação. Então, quando eles chegam no consultório, tá? Principalmente aqui para mim, eles não vêm para o consultório da psicopedagogia. Quando as crianças chegam aqui no consultório, tem todo um processo, né, de acolhimento, né? Tem todo um processo de afeto que envolve essa família, porque muitas vezes esse diagnóstico ele não está fechado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estimular. E aí, quando vem essa necessidade de estimulação, a gente eu acabo, né, fazendo a minha avaliação também, né, e muitas vezes eu complemento, né, as avaliações, às vezes a avaliação neuropsicológica, né, que chega já pronta e tal, mas eu acabo fazendo a avaliação de escala de desenvolvimento motor e tal, para ver onde é que eu vou entrar, né, para ver o que eu preciso trabalhar do ponto de vista psicomotor. E aí eu efetivamente vejo quais são as áreas que eu preciso atuar.
Bom, então a Paula menciona aí que as crianças um pouco maiores chegam especialmente por uma questão de atraso da linguagem ou de atraso da fala. Então, muitas vezes é a escola que identifica que algo não vai bem. Então, a importância de abordarmos esse tema em diferentes instituições, especialmente com professores e professoras, mas também o pediatra e a pediatra, né, que acompanha essa criança ao longo do seu desenvolvimento, é um profissional muito importante. São talvez aqueles profissionais que estão mais disponíveis para perceber que algo não vai bem. O pediatra e o professor, a professora da educação infantil, da escolinha, né? E depois, então, passa por um processo de avaliação com o neuropediatra e os encaminhamentos aí vão decorrendo nesse processo. Eu acho que é importante mencionar que não se trata de uma doença que deva ser eliminada. Quando a gente identifica os sinais de risco, a gente está tratando de uma forma diversa de ser, de estar no mundo, a gente está tratando de algo que diz respeito à neurodiversidade e a gente precisa também encontrar aí como que os especialistas, como que os profissionais, que as escolas podem atuar de forma a ser um suporte para essa família e melhorar a qualidade de vida da família e da criança. Então, eu vou falar mais um pouquinho com a Mayara. Mayara, quando a gente recebe essa criança no consultório, a gente não recebe somente a criança, né? A gente está recebendo uma família que precisa ser acolhida. Na tua experiência na clínica, o que os pais mais mencionam que eles estão sentindo, que eles estão vivendo? Quais são as angústias dos pais? Como que eles chegam até você? Quando chegam, geralmente já chegam com o diagnóstico, né? Ou se não chegaram, a partir do encaminhamento, né? Para poder fazer uma avaliação. Então, logo em seguida já vem um diagnóstico, né? Então, no momento em que eles recebem esse diagnóstico, é como se fosse paralisa, né? Paralisa esses pais. Quem agora eles vão ser? Que pais eles vão ser para essa criança, né? Então, é como se eles tivessem que estar aí se reorganizando em ser pais para ele, né? Então, isso acaba, na clínica, a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa acolher muito, né? Poder trabalhar esse lugar desses pais também. Então, por isso que eu friso bastante, e os profissionais frisem bastante, que não precisa esperar um diagnóstico para que a gente faça uma detecção e uma intervenção num ponto do sinal, porque é o sinal que a gente precisa trabalhar, é no sinal que a gente precisa acolher e sempre na posta desse bebê, porque se esse bebê vem para o consultório, né, ó, claro que é os pais que o trazem, né, é porque esse bebê, ele se dá a ver, então ele tá trazendo seus pais para o consultório para poder falar que algo aí não tá bem, a gente precisa apostar nessa escuta do que esse bebê tem para nos dizer, o que esses pais têm para nos dizer, o que aí está acontecendo e a gente poder trabalhar em conjunto, né? E o que a gente observa muito é que quando é dado esse nome, a paralisa, né? Então, se a gente consegue trabalhar antes, a gente consegue muitas coisas, né? Que no momento é dado o nome, parece que emperra o trabalho. Então, começa tudo de novo o trabalho. Mas vamos lá, né? É isso. Mas a importância desta aposta e desse profissional aí tá segurando também esses pais. É como se fosse o profissional tá ali como uma ponte, né, nesta relação aí, né, para que então possa acolher e intervir, né, nesta relação, no que esse bebê está se dando a ver e para poder ver o que aí está causando, né, e poder aí se abrindo, né, para que esse bebê possa aí se colocar neste mundo, né, como um sujeito, né, um sujeito aí de desejo, enfim, né, para poder circular neste mundo da forma mais saudável. Mayara, me parece que, acima de tudo, a tua fala é uma fala de encorajamento aos pais, né? Assim, se vocês perceberem que algo não vai bem com o seu bebê, procurem um profissional, procurem um especialista o quanto antes, mencionem as suas angústias, as suas dúvidas, para que daí sejam feitos bons encaminhamentos e com intervenções a tempo. Eu agradeço muitíssimo a sua presença no programa Saúde em Foco. Mayara, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu espero que o programa Saúde em Foco de hoje tenha contribuído para a ampliação do seu conhecimento sobre o diagnóstico e a intervenção junto a bebês e crianças com sinais do transtorno do espectro do autismo e também as suas famílias que precisam ser muito bem acolhidas.
Até a próxima!